Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor um dia do que quinta-feira, eliminação Power Couple. Ontem teve o quê? Formação de DR, teve treta ao vivo. Ih, gente, tanta coisa pra gente falar nesse vídeo. Bom, vamos falar o quê? A Jorge acabou colocando a culpa toda em cima de Débora, da galera toda em cima dela, né? Lá no começo, que ela foi alvo de votação, a galera acabou excluindo ela. Ela jogou tudo nas costas de Débora. Ela falou: olha, a Débora é culpada, né? Por eu acabei me excluindo com Débora, daí todo mundo vem em cima de mim. Eu priorizei ela na dinâmica, a galera pegou ranço de mim. E, gente, cada coisa que a Jorge já falou antes da votação, né? Então a gente vai estar comentando sobre isso. Durante a votação também o quê? Bruno acabou enterrando o Matheus lá no fundo, bem lá no fundinho. Ele acabou, né, tirando os argumentos de Matheus na hora aí de validar o voto dele no Bruno, né? Olha só que coisa. E a Débora não queria ficar por baixo, chamou o Matheus até de machista. Pois é, gente. E devo concordar com ela, que algumas coisas assim foram um pouco machistas, mas a gente já chega lá e já vai conversar sobre isso. Bom, aproveita esse momento para fazer o quê? Qual é o momento de agora? Se inscrever no canal, né, gente? Aí vocês não perdem mais nada do que a gente fala. Botãozinho aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa like. Não sai desse vídeo sem deixar um like, assim você ajuda o criador de conteúdo. Olha só que delícia. E vai nas nossas redes sociais também, Renan Ederline SME. Pois é, gente, vamos falar aí dessa formação de DR que aconteceu ontem, as treta tudo, treta pós-DR, tem tanta coisa pra gente comentar nesse vídeo. Então aproveita esse momento que é só pra gente conversar e debater. Aproveita e comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é o casal mais preferido pra ficar nessa DR. Ou também pra eliminar, pode ser que seja pra eliminar também. Bom, vale lembrar que Mirella e Hugner, na última DR que a Marcia foi eliminado, eles ficaram ali com menos de 1% pra ser eliminado. Será que Mirella e Hugner vão ser eliminados dessa vez? Ou Nini e Felipe vai sair pros dois? O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Porque assim, Nini Felipe teve numa das DRs que ela acabou indo e voltando, ela que teve mais votos pra ficar. Então ainda eu não sei como que tá aí a temperatura de fãs de Nini Felipe, tá? Já Mari e Matheus, eles também ficaram com uma porcentagem bem alta pra votar na última DR, que tava junto com Mirella, aí tá meio confuso. Mas assim, acreditando pela última DR, eu acho que Mirella e Hugner não tem chance pra ficar nessa DR não, gente. Comenta aqui o que eu quero saber. Bom, mas pra gente começar esse vídeo, vamos começar falando o quê? Antes da DR, pra gente entender o que a Georgia falou sobre Débora, porque é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar escapar, gente. Olha só. Para entendermos um pouquinho do contexto da votação de ontem, gente, a gente precisa conversar o que aconteceu do começo da tarde até o horário da votação, tá? Para a gente entender aí o contexto, como os votos foram se formando e as especulações dentro do jogo, tá? Vamos de início? Então, vamos falar um pouco da conversa que Georgia teve com Mirella Janes. Olha só, Mirella Janes fazendo sua estratégia, né? A gente sabe que ela é estrategista. Ela e Hugner são umas pessoas que fazem muita estratégia lá dentro do jogo, assim como o Mário e Matheus. Eles sempre estão combinando e tentando fazer algum jeito ali dele se safar da DR. E tá certo, né, gente? Porque assim, é para você se livrar da DR, né? Esse é o sentido do reality show. Quanto mais tempo você se safar da DR, menos vezes você tem o quê? Possibilidades de sair dentro da casa, né? Por exemplo, Renata e Leandro, Dani e Fábio estão aí se livrando de acabar caindo numa DR e ser eliminado. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo. Bom, nessa conversa que Mirella Janes foi falar com Georgia, eles estavam conversando preocupado como seria o poder, né? Que a gente já sabe como aconteceu tudo, e como seria o foco das votações, quem queria votar em quem ou não. Ele estava muito indeciso com quem o Fábio e a Dani acabariam votando, porque estava assim, será que o Fábio e a Dani vai votar na Débora e Bruno, desde o jogo da Discord que aconteceu aquilo, ou vão acabar votando na gente? Aí ela estava nesse impasse de querer descobrir. Até aí tudo bem, né? Só que daí a Jorge abriu o coração dela, falando assim pra Mirella que estava preocupada com o poder. Só que assim, ela tem ainda, não tem ainda como prioridade o casal Fênix, mas ela disse assim que é muito grata pelo casal Fênix, porque eles sempre priorizaram e ainda priorizam eles dentro do jogo, até um certo momento. Até aí tudo bem, né? E aí ela disse assim que pelo tudo que a Débora fez pro ela, deu quartos bons, sempre esteve ali perto dela e tal. Mas calma que ficou um pouco confuso essa conversa com Mirella, porque tem um depois dessa conversa que ficou meio contraditório um pouquinho do pensamento de Jorge e a gente já vai chegar lá. E aí nessa conversa com Mirella, ela falou assim que não faria nada para prejudicar o casal Fênix, né? O foco deles mesmos era votar em Nini e Felipe ou fazer com que o Nini e Felipe fosse pra DR. Até aí tudo bem, né? E aí ela disse assim que por mais que o casal Fênix se distanciaram deles nos últimos dias, eles ainda sentem essa prioridade que ele tem um dos outros, né? Mas ainda eles estão em dúvida em qual pé das coisas estão. Até aí ok, né? Já em outro momento, a Débora estava conversando com a Ali Martins, estava conversando a respeito de Georgia, quem seria o voto, como seria o poder, se ela ajudaria a se safar ou não, quais são as prioridades
de Georgia, né? Até porque elas ficaram um pouquinho distantes, né? Elas mesmas sentiram esse distanciamento entre elas. E aí a Débora desabafou com a Ali, falando assim que ficou muito chateada com a fala que a Georgia teve na última DR, né? Falou assim que ali dentro ela percebeu que não é prioridade de ninguém. Que a única prioridade ali dentro é Thiago e ela e Thiago. E aí a Débora ficou sentida com essa palavra, porque assim, a Débora sempre priorizou ela lá dentro. E aí fica meio confuso também, porque na conversa com Mirella, que a gente acabou de citar, ela disse assim que Débora priorizou e priorizava ela em alguns momentos dentro do reality show. Então não dá pra entender assim essas contradições de Georgia, fica meio confuso. Mas aí tem uma outra contradição mais pra frente, que ainda ela continuou conversando com a Débora, só que com o Thiago. Aí em conversa com o Thiago, ela disse assim que a Débora tinha que pensar um pouquinho mais antes de agir. E aí ela estava com medo de como seria a votação de hoje. Mesmo ela sabendo que Débora ela age por impulso, ela disse assim que Débora tem que ter um pouco mais cuidado. Mas ainda assim ela vê muita sinceridade na Débora. E Thiago falou assim que não dá pra julgar as pessoas porque as pessoas não veem as mesmas coisas que eles veem na Débora. Que é essa confusão toda, né? Inclusive a gente fez um vídeo falando bastante de Renata ontem, falando assim que a Renata falou para assim, ai, se a Débora tá com problema com quase todo mundo, problema com quase todo mundo da casa, alguma coisa tem. Então assim, fica meio confuso porque a Georgia diz que vê sinceridade muito na Débora e que nem todo mundo enxerga isso. A gente sabe que a Débora, assim, ela dá umas flutuadas, assim, mas a gente já tá até acostumado com essas flutuadas dela aqui fora. E aí ela disse assim, olha uma fala que pegou muito mal pra Georgia, que eu fiquei meio reflexivo. Ela disse assim que a Débora fez com que ela e Thiago virasse alvo da casa lá no começo do jogo, porque a culpa era de Débora. Porque a Georgia defendia bastante a Débora, né, desde um período aí, e se excluiu com a Débora, ficou trancada com a Débora dentro dos quartos, ficou protegendo a Débora dentro dos quartos, e que a colocava ela como prioridade em todas as dinâmicas. E aí eu fiquei meio confuso nessa fala, porque assim, ela falou assim que a Débora é culpada de a galera ter ido nela no começo da semana. Lembra que a Georgia foi pra DR com 5 votos e a Débora acabou salvando ela, que era o casal power da semana. E aí todo mundo tinha Jorge e Thiago por ser um casal mais quieto, assim como foco de voto ou de aproximação, afinidade, né? Porque eles não conseguiam se abrir com muitas pessoas. Pois é, diz a Georgia que falou assim que é culpa da Débora, que é ela que se excluiu junto com Débora e aí acabou sendo alvo da casa. Meio confuso, né? Ela acabar jogando a culpa sozinha na Débora, sendo que ela é uma pessoa quieta também e a galera não conversa muito com ela. Mas aí também fica um pouco confuso assim, porque a gente viu que tem esse distanciamento entre Débora e a Georgia, assim como o Thiago e Bruno e afins. E aí a gente tem percebido isso, ela tem falado, Débora também tem falado, e não só a gente percebeu, como o Matheus percebeu também. Em uma conversa que o Matheus estava tendo com o Jugner, falou assim que não sabia como seriam os votos, né? Até porque não saberia o que o casal Power faria, que é Thiago e Georgia. Até porque ele falou assim que Thiago e Georgia tá mais pro lado deles do que pro lado do casal Fênix. Ou seja, essa divisão de lados que a gente sabe que tem na casa desde o início, que é bem claro pra gente, mostra que quando as pessoas não estão bem de um lado, elas automaticamente vão para outro lado, eles automaticamente se dividem. Ou seja, então não é coisa da nossa cabeça que a gente tá pirando, ai, será que não é? Será que não é? Porque assim, às vezes eu tenho dúvida, será que a Georgia tá jogando? Ou a Georgia, tipo assim, realmente tá mais quietinha? E assim, isso fala de Matheus, fala dela, fala de Débora, vê que não é só um jogo, realmente é um distanciamento assim que está acontecendo. Às vezes a gente não quer acreditar, mas isso é verdade, né, gente? Mas isso só mostra que o quê? Tiago e Jorge estão aí querendo uma mudança de lado, querendo desvincular as imagens que tem de casal Fênix junto com ela. Só que daí na conversa que Thiago e Jorge estavam tendo ali, que eles falaram, né, sobre isso, Thiago falou assim que tem uma coisa que ele fica reflexivo o tempo todo, é que Bruno e Débora são um casal que aposta, que jogam bastante e que causam muito atrito. Dá um desconforto na casa e isso mexe o programa. Então por isso que talvez ele indo pra DR sempre acaba voltando, talvez seja um dos casais mais preferidos do público. E aí Jorge e Thiago, então eles ficam nesse impasse. Será que eles se apegam nisso que eles acreditam que o casal Fênix é muito querido pelo público, ou eles passam pro lado de lá onde que a Márcia Rodbala já saiu? Ou seja, eles estão jogando de acordo, o jogo vai movendo, e aí eles vão pro lado que tá dando mais sorte, digamos assim. Um jogo esperto, eu diria, de Jorge e Thiago. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. É um jogo esperto, gente? É um jogo esperto de Georgia, mas até vir a página 2, né? Porque assim, nessa mesma conversa, ela fala que não vai fazer nada para prejudicar Débora e Bruno. Mas fica confuso qual é o pé de prioridades que eles estão tendo ali. Hierarquia. Não se sabe mais se eles são prioridades por causa desse distanciamento.
E aí, em conversa com Mirella, fica querendo prejudicar Nina e Felipe. Mas ao mesmo tempo fala que não é prioridade de ninguém na última DR. E aí também nessa conversa já fala que Bruno e Débora talvez sejam um casal forte porque apostam tudo, jogam bastante, é um casal que sempre tá ali em presença na casa toda, causando, né, um movimento, né, no pensamento deles. E aí fica meio contraditório. Pra que lado que eles querem? Mari e Matheus? Porque assim, Matheus disse assim que eles estão mais próximos deles. E aí tá. Até o Matheus tá meio dividido ali em que amizade está Jorge e Thiago, né? Ou seja, é um casal que está ali andando pelas beiradas. Assim como Nina e Felipe, né, gente? Assim, a amizade de Nina e Felipe acabou nessa votação, né? Na votação passada tinha quebrado. Eles até tentaram, né, juntar os pedacinhos, mas nessa agora, a votação, quebrou de resto, quebrou. Pegou, igual lá no No Limite, deu uma retada lá no coraçãozinho, quebrou tudo na pedrinha, né? Que coisa, né? Mas vamos voltar aqui falando do quê? A formação de DR que aconteceu já treta. Fábio com o Jugner não estão se bicando muito bem, não. Isso já vem acontecendo antes de começar a DR, né, gente? Bom, para vocês não perderem mais nada, já se inscreveram no canal? Ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal. Assim você ajuda o criador de conteúdo e não perde mais nada do que a gente fala. Olha só que delícia, gente. E deixa um like também. Like é super importante. Assim você ajuda o criador de conteúdo e comenta aqui embaixo, porque a gente sempre está aqui debatendo os assuntos, criando um ponto de vista diferente, uma análise diferente das coisas que estão acontecendo dentro do Power Couple, né, gente? Bom, pra gente voltar a conversar, falar do quê? Da formação de DR, que aconteceu a treta mais gostosa que teve, que foi Débora, Bruno, Mari e Matheus. Como sempre, né? Protagonizando uma treta, né? Olha só o que aconteceu. Pois é, gente, vamos falar dessa formação de DR e das treta tudo pra gente desmistificar, né? Essas pontinhas soltas, essa justificativa que eles dão, né, que fica meio incoerente, as cobranças que eles fazem, umas cobranças meio bestas, umas coisinhas meio bestas, mas a gente tá aqui pra comentar, né? A gente precisa falar desse cala-boca que o Bruno deu no Matheus, Débora chamando também Matheus de machista, Mari não gostando, aquela coisa toda, né? Mas de início, vamos falar aí de Fábio e Dani, porque eles protagonizaram também uma leve discussão com o Igor e Mirella, né? Pois é, na semana passada, Fábio e Dani acabaram votando Mirella e no Yugri. Essa semana eles repetiram o voto. O Fábio disse assim que foi por aproximação com o decorrer do jogo, que eles não têm essa aproximação, então eles estavam indo por mais afinidade. Foi mais ou menos isso que o Fábio quis dizer. E aí o Jugner não gostou, porque ele já tinha dito isso, né? Ele falou assim, nossa, não sei porque que o Fábio tanto vota em mim, eu não tenho nada contra ele, não sei por que ele dá essa justificativa. Antes da votação, o Jugner já estava reclamando, né? E estava na dúvida se Fábio e Dani ia votar neles ou não. Até aí tudo bem, né? Aí o Jugner falou assim que não aceita o voto, mas a justificativa dele não colava. E aí ele disse assim que a Mirella ia explicar por quê. Nessa hora que ele falou que a Mirella ia explicar por quê, que ele falou pra Adriane Galisteu, eu falei, ah não, Jugner, se você não sabe explicar o porquê que você não gostou, a Mirella vai justificar? Não. Mas tudo bem, né, gente? Vamos passar um pano. Vamos passar um paninho pra ele, tá? Mirella disse assim que na semana passada, quando o Fábio e Dani votaram neles, eles deram a justificativa depois, né? Lembra que eu falei aqui no canal que a Dani quase chorou, falando, ai, Mirella, não queria ter votado em você, acabei votando, coloquei você na DR, não sei o quê. E a Mirella disse, não, tudo bem, a nossa amizade vai continuar mesmo, acontece, esse é o jogo. Pois é, mas as coisas mudaram, parece que o jogo mudou também. E aí ela disse assim pra Mirella que não queria ter votado, que o casal que eles queriam ter votado não podiam ser votado, que era o casal Fênix, porque eles já estavam na DR. Só que daí a Mirella falou que tá muito incoerente, porque essa semana, né, que no caso foi ontem, o casal Fênix poderiam ser votados, né, inclusive ontem poderiam ser votados, não estava imune, e aí eles acabaram votando em Mirella Janes por quê? Com o Jugner. Ela falou assim que era mais bonito eles falarem, olha, eu tô votando em vocês mesmo porque eu quero votar. Porque, tipo assim, se ela tá achando esse motivo de não querer votar, não querer se comprometer pra votar neles, ela disse assim que até aceita, mas pelo menos que fale a verdade, né? Não fica nesse negócio morde a sopra. Pois é, gente, eu acho que falta um pouquinho de coragem no voto, assim, de Fábio e Dani. Inclusive, na hora que o Fábio vai justificar o voto, ele não sabe justificar, trazer pra gente uma claridade no que ele quer passar. Aí fica confuso. A gente só entende o voto na final, mas fica confusa a explicação. Bom, e aí a Adriane disse assim que é ranço, né? É ranço instalado. A Mariela, não é ranço não, capaz, né? Mas, enfim, deixa eles com a justificativa deles. Já a Mariela não gostou muito bem, né? Porque eles não souberam justificar, nem eu consegui entender mais ou menos o que é a justificativa ou não. Mas, assim, se eles tiverem culhão pra votar no casal Fênix, tem que ter, né, gente? Porque a gente sabe que eles não vão se comprometer assim desse jeito. Bom, e aí que a gente parte para quem? Já Leandro e Renata, né, gente? Porque Leandro e Renata têm protagonizado algumas coisas. A gente, inclusive, fez um vídeo falando deles ontem praticamente inteiro. Bom, e aí quem que eles iam votar? No casal Fênix, né? E aí o Leandro deu a justificativa
daquele dia que eles voltaram da DR, que a Débora acabou dizendo que não era legal as atitudes que Mari e Matheus tiveram com eles lá, na hora que estavam sentados, né, na hora da eliminação, que não era bonito eles ficarem apoiando esse tipo de coisa. E aí foi coisa que o Leandro já tinha dito no domingo, né? Que teve lá o jogo da Discord. Até aí tudo bem, né, gente? Mas assim, a gente falou umas coisas de Renata ontem e ficou meio contraditórias, né, nesse momento, porque eles meio que já tinham resolvido. A Renata falou que tinha, né, já até virado a página, mas parece que não virou totalmente. Que eles falaram que vai jogar de acordo com a semana. Meio coerente da parte deles, né? Meio confuso também, né? Porque eles estão tentando proteger o lado deles. E aí tá tudo certo, né? E aí, nesse momento, a Débora não gostou, né? E falou assim que já esperava do voto deles. E aí ela falou assim: ah, não, eu já esperava porque eu ouvi coisas de Leandro lá do quarto do perrengue, porque dá pra escutar tudo. Só que ela disse que não ia repetir ali no ao vivo. Eu fiquei curioso pra saber, gente. Comenta aí embaixo se vocês também ficaram curiosos, né? Porque vai que é umas coisas bem daquelas importantes e a gente não tá ali pra entender, né, o que aconteceu. E aí, gente, vocês sabem que Bruno não deixa a Débora falar, né? Porque a Débora foi falar isso, né? Que já esperava do voto de Leandro e Renata, porque escutou algumas coisas lá do quarto perrengue, né? Porque a gente sabe que lá do quarto perrengue dá pra escutar tudo, né? E aí o Bruno, não, não era isso, não era essa situação que a gente ia falar, não era isso. Coitada de Débora, deixa a Débora se manifestar, Bruno. Por que, que você corta tanto a menina, gente? A gente quer ver a Débora falando um pouquinho mais. Inclusive, a Adriane Galisteu sempre fala, e a gente ouviu fulano, ouviu ciclano, ouviu Bruno, vamos ouvir a Débora agora, né? Porque assim, nunca deixa a coitada falar, a gente quer entender a justificativa dela, né? Que coisa. E aí, nesse momento também, Renata acabou falando assim, ai, eu sei que teve a situação, né, que eles voltaram eufóricos, lá da DR, e acabou falando algumas coisas assim, mas como eu estava tão aflita, olhando pra porta, esperando a galera voltar, torcendo pras pessoas, acabei não vendo. Mas daí fica meio incoerente, né, assim, porque assim, quem assistiu o vídeo de ontem, a gente já falou sobre isso de Renata. Renata falou com Mari e com Mirella, falando assim que tinha coisas entaladas na garganta pra falar pra Débora. Inclusive, esse momento de formação de DR é o momento deles falarem e justificarem o porquê. Por que, que a Renata não justificou, não falou? E aí, nesse momento também, ela fala assim, ai, eu não vi, não ouvi. Renata, ou você viu tem coisas entaladas, ou você não ouviu, mesmo assim você tem coisas entaladas. Ficar nesse molde só pra também não dá, né, filha? Não tem como te defender. Bom, mas você acha que acabou por aí, gente? É claro que não, né? Mas antes disso, já se inscreveram no canal? Já se inscreveram? Ainda não, gente, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa like, hein? Deixa muito like nesse vídeo, muitos comentários, vamos engajar, vamos trabalhar o YouTube, né, gente? Bom, o que vocês acham que acabou a treta? É claro que não, né? Porque o Bruno ainda ia tretar com o Mari e Matheus, né? Que uma coisa era certa, ele tinha que rolar essa tretinha entre os dois, né, gente? Olha só. Pois é, gente. E aí teve o quê? Mari e Matheus protagonizando também e justificando seus votos em Bruno e Débora, né, gente? Coisa normal, coisa simples. Mário Matheus, como sempre, já querendo causar, né? Falou assim que o Bruno nunca chegou pra ele e pediu desculpa pelas atitudes de Débora. Esse foi a justificativa do Matheus, que isso já aconteceu várias vezes. E aí, né? Que foi uma justificativa que ele já tinha dado no jogo da Discord, já tinha falado também em alguns outros momentos. E nesse discurso, ainda ele completou falando assim que a Débora fica afrontando eles o tempo todo. Pois é, gente. O que vocês acham desse discurso? Bom, e aí o Bruno não gostou, né? E aí o Bruno falou, ah, mas você nunca falou, nunca pediu desculpa pelas atitudes dessa mulher. E aí a Débora falou assim, mas o Bruno tem que pedir desculpa pelas minhas atitudes, eu que tenho que pedir desculpa pelas minhas atitudes machistas. E aí a Mari não gostou de a Débora chamar o Matheus de machista. Ela falou assim, vai ficar afrontando ainda meu marido, Débora? Vai ficar ofendendo meu marido? Ela disse, não, não tô ofendendo, estou falando que teu marido tem atitudes machistas. Bom, devo concordar um pouquinho com a Débora, né? Primeiro que o Bruno não deixa a Débora falar, né? E aí outra também que esse negócio de homem querer pedir desculpa pela atitude de mulher também não. E a Débora, mesmo a Débora falou assim, eu que tenho que pedir desculpa pelas atitudes, nenhum homem fala por mim. Acho que isso já não existe mais, né, gente? Século XXI, né? Hello. E aí, a Mari, como ela não gostou, ela ficou nesse coisa dela, é bem assim, ah, ele não é machista. E a Débora falou assim, não, mas não tô falando dele, estou falando das atitudes que ele tem, né? Que é quase a mesma coisa. Mari disse assim que Débora que é muito sensível, que ela afronta demais as pessoas que não afrontam ela. Gente, quem que a Débora afronta que não afronta ela? Ah, a Mari tava se referindo assim que a Débora fica afrontando ela, mas a Mari nunca afronta ela. Vocês acham isso, gente? Verdade ou não? Comenta aqui que eu quero saber. Aí o Bruno disse assim que essa justificativa dele já tá cansativa, já que ele não tem mais nada pra falar, não tem mais justificativa de voto, aí fica arrastando essa coisa da primeira semana do programa, sendo que o Matheus acabou pedindo desculpa uma vez, ele falou também pediu desculpa lá no momento e aconteceu. E nunca mais pediu desculpa, diz o Bruno.
E aí ele fica arrastando isso no programa inteiro. Ele perguntou até quando que você vai arrastar isso? Até o final do programa? Se você não tem mais nada pra falar, né, você tem que mudar o argumento. Ou seja, eu também acho. Eu acho que o Matheus tem que falar, olha, eu não vou uma com a sua cara, você não vai com a minha, a gente aqui no jogo não se suporta. E é isso, meu voto é em você. Mas esse negócio agora de ficar arrastando a mesma justificativa tá cansativo, né? Aí ele já mandou esse calar a boca pro Matheus, né? Tipo assim, se você não tem mais nada pra falar, então pelo menos usa um argumento mais claro, né? Uma coisa mais bonita pra falar aqui ao vivo do que ficar arrastando essas coisas. E aí, no meio de disco, a Mari já ficou alfinetando a Débora. Foi uma confusão, gente. Uma bagunça dentro do Power Couple. Mas aquela bagunça que a gente gosta, né, gente? É a bagunça que a gente gosta. Bom, e aí a Mari também disse que as atitudes que a Débora tem, né, diariamente, que é que não pede desculpa. Não que o Bruno tá falando que aconteceu lá no começo. É as atitudes que vêm no decorrer do programa. Ou seja, ela quer assim, que se a Débora olhou pra ela, ai, tá me afrontando. Bruno, pede desculpa. Ai, a Débora pisou no meu pé. Bruno, pede desculpa. É isso que a Mari quer. A Mari quer alguém que fica se humilhando aos pés dela. É mais ou menos isso que a Mari deu a entender. E aí ela disse que no meio dessa treta toda ela ficava bem assim, ai, porque a Débora fica me atacando. Quando, gente, que a Débora ataca ela? E aí ela disse assim, ai, a Débora fica me ofendendo, a Débora afronta, ela não me respeita aqui dentro da casa, fica me diminuindo com o olhar. E daí eu fiquei refletindo nesse momento, quando ela fazia esse discurso, eu senti assim, um certo vitimismo ao vivo, gente. Eu tô errado ou não estou? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Eu achei que ela tava fazendo um vitimismo. Aí no meio da discussão ela falou que a Débora era vitimista, né? Aí fica meio confuso, porque quem tava fazendo um vitimismo ali no momento era a Mari, né? E aí o Bruno falou bem assim, pedir desculpa pelo quê? Você fica mandando ela tomar naquele lugar, você sempre tá tretando com a gente, vocês não vão pedir desculpa não ou só eu tenho que pedir desculpa? Isso é verdade, né, gente? Aí ela quer que fica se humilhando pra ela? Não dá, né? Eu acho assim que Mário e Matheus já podem sair já nessa ideia. Eu acho que já deu pra aguentar ele. Já passou de um nível já de jogo pra um nível muito chato de jogo. E aí a Adriane Galisteu perguntou pra Débora, né? Ai, Débora, como você se sente, né? Nós ouvimos todo mundo falando, quero ouvir de você também. A Débora disse assim que não aguenta mais ficar o tempo todo trancado no quarto, que ela não pode nem olhar, ela tem que andar olhando pro chão. E aí as pessoas chamam ela de vitimismo e ainda chamam ela de como é que falaram? Vitimista e se achando. Ela falou assim, coisas totalmente diferentes, que se isso não for perseguição, ela não sabe o que que é. Ela já tá cansada já desses extremos, falar isso, que aquilo, que ela não pode mais nem olhar para as pessoas, gente. E ela tá certa, né, gente? Coitada. Ela tá. Daqui a pouco tem que ficar trancada no quarto. É, gente, assim, a treta sempre acontece nessas pequenas coisas, né? Mas assim, às vezes as pessoas passam um pouquinho do limite, né? Eu entendo que às vezes a Débora passa do limite, que às vezes ela é um pouco chatinha, que às vezes ela afronta. Mal menos, né? Pelo menos o que as câmeras passam pra gente. A gente também não tá lá dentro pra afirmar com toda certeza, né? Mas assim, ao ponto de falar do olhar, gente, é um pouco cansativo, né? E já falei aqui no canal que às vezes a gente não entende a expressão da Débora justamente porque ela fez muita harmonização facial, coitada. E ela é muito julgada por isso. Ou seja, Débora, para de fazer um pouquinho de harmonização, amiga. Deixa a gente conhecer sua verdadeira cara, né? Bom, e aí, né, não preciso dizer mais nada que ainda a treta estava acontecendo, porque a formação de DR aconteceu assim. Mirella e Jugner, né, Nina e Felipe, que acabou indo pelo poder de Jorge e Thiago, e que acabaram fazendo toda essa troca, esse reboliço. E aí morreu o quê? A amizade de Matheus com Nina e Felipe, né, gente? Porque assim, a Nina tinha o poder de salvar Felipe, porque eles tinham selado uma paizinha, né? Eles voltaram a tentar uma amizade de novo depois que Matheus votou no Felipe na semana passada junto com Nina, né? Mas parece que como o Felipe guarda isso no coração, falou: "Ah, já que vocês votaram, vocês dois se juntaram para votar em mim, quem diria que vocês não podem fazer isso na semana que vem, caso, né, vocês votem ou fiquem, afim." E aí ele falou assim: "O quê? Vou salvar a Dani e Fábio, né, que nunca votaram em mim." E tá certíssimo eles, né, gente? Porque eles estão fazendo estratégia de se salvar dentro do jogo. Não tirou a razão de Felipe e Nina, gente. Comenta aqui embaixo que eu quero saber que vocês acharam dessa formação de DR, dessa treta também de Mari Matheus, Débora e Bruno, como sempre, né, protagonizando. Quem que fez o vitimismo ali na hora? Foi Mari ou foi Débora? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, daqui a pouco a gente vem comentando em um outro vídeo o que aconteceu pós a formação de DR, né? Porque muita coisa aconteceu. Os panos limpos foram lavados, mais ou menos. Mas aí a gente vem falando em outro vídeo, né, gente? Então aproveita esse momento, se inscreva no canal, botãozinho aqui embaixo, vai nas nossas redes sociais também e deixa like. Like é super importante, assim você ajuda o criador de conteúdo, tá bom? Então eu volto daqui a pouco. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!